hoje, 9 de setembro de 2015, dia do administrador, que vão determinar 9 de setembro de 2025, onde, por um acidente de destino, posso ter o prazer de voltar a esse mesmo auditório e falar e perguntar a algumas das pessoas que estão aqui, né, onde nós estávamos, onde nós estamos. Mas isso é aterrador. Quando eu determino as pessoas que elas estarão estrategicamente, do ponto de vista financeiro, pessoal, familiar e afetivo, onde elas desejarem estar. E dialogando com esse desejo, com aquilo que me escapa ao controle. Lamentar, utilizar sorte, fazer algo a partir de destino, em geral, é a carapaça que nós damos à nossa covardia. Não dá, eu não tive sorte nos negócios. Eu sempre desconfiei da ideia de sorte. Sempre desconfiei dessa ideia. Existem conjunturas mais e menos favoráveis, e algumas coisas eu tenho que insistir mais. Algumas pessoas parecem ter algumas coisas aparentemente inatas para alguns campos. Significa que se eu quero aquele campo, eu vou ter que me esforçar mais do que elas. Desde que eu era criança no interior do Rio Grande do Sul, gente, eu ouço essa explicação quando eu vou bem numa prova, e alguém diz, nossa, mas você tem muito jeito. Este jeito era passar as noites de sábado e os domingos sentado lendo. Era um jeito fascinante. Era um jeito chamado leitura, esforço. Porque quando alguém me diz jeito, eu fico irritado, porque parece que eu olhava para os livros e eles entravam em mim por osmose. Eu entrava em posição e o conhecimento vinha a mim num tsunami. Infelizmente, nunca foi assim. Toda vez que alguém elogia alguma habilidade intelectual minha, eu lembro que atrás dela tem um esforço titânico. Eu me formei em piano, por exemplo, e já vi assim, nossa, você toca bem. Também 12 anos sentado estudando diariamente. Eu não nasci como Mozart, e desconfio que Mozart tenha nascido assim. Tinha um pai, Leopoldo, que ele chicoteava para estudar. Eu desconfio que nós achamos na palavra talento, muitas vezes, o fato de que alguém se esforçou mais do que nós num campo. Nossa, você tem facilidade para emagrecer, não? Eu tenho tireoide lenta. Olha a foto do campo de concentração, todos são magros. Não importa a tireoide, os ossos, a estrutura, é só não comer, é fácil. É fácil, é uma foto. Uns têm tireoide lenta, outros têm metabolismo baixo, um tem osso pesado. Não comendo, todo mundo emagrece. É simples. É simples, não há como engordar. Mas eu posso optar pela felicidade. A felicidade está num pastel de nata. A felicidade está num quindim. Não tem felicidade no alface, gente. Não existe felicidade vegetariana. Não existe felicidade no alface. Não? Eu posso optar, mas é uma escolha minha também. Posso optar por comida gordurosa todos os dias. Já disse isso quando estive aqui no Rio. Isso evita Alzheimer. Não vou chegar à idade de desenvolver. Lá pelos 30 e poucos, vou ter um ataque fulminante e pronto, morro feliz, com bacon na veia. Feliz, sem nenhuma doença degenerativa. O que causa Alzheimer é exercício, comida saudável, alongamento. Isso causa Alzheimer. Também causa catarata, né? Bacon cura quase todas essas doenças. É uma escolha. Eu quero uma vida longa ou eu quero uma vida breve, intensa e um caixão volumoso, né? Que vai causar um problema. Né? Isto é a ordenação entre X e Y. E diariamente eu tomo essas decisões quando eu acordo num dia de chuva e decido vir aqui a Tijuca ouvir uma palestra no dia da minha profissão, enquanto que outros decidiram dormir. Ou decidiram nada, ou estão vendo Ana Maria Braga. Quer dizer, são opções boas, válidas, que levam a resultados diferentes. E ao soma desses resultados nós chamamos de biografia. O esforço de direcionar a parábola que tende ao aleatório é diário. E se eu não entendi isso, eu tenho dificuldade para administrar biografia e empresa. Já que na primeira fala, muito bem, o Wagner estabeleceu uma ligação direta entre família e ética empresarial, com a qual eu concordo inteiramente. Nós temos uma dificuldade de imaginar que o colapso ético brasileiro não é iniciativa do executivo, mas é uma sociologia que começa no trânsito.
e termina no Palácio do Planalto. Esse é um encadeamento muito complexo de perceber. E eu já disse na internet, me acusaram até de ser pró-governista, de todas as acusações, seria a mais estranha, de que se eu acreditasse que todos os problemas do país estão num partido, eu seria uma pessoa felicíssima. Se toda a ética do Brasil estivesse naufragando por causa de um grupo, eu seria uma pessoa que dormiria às gargalhadas. Porque bastaria que um dia essas pessoas morressem. Ou reuni-las no Maracanã e convidar alguém do Estado Islâmico, onde eles ofendem a Alá, né? E pedir uma ação direta do Estado Islâmico. Ao invés de destruir patrimônio, destrua isso, né? E o Brasil acordaria livre, democrático, probo, honesto, absolutamente honesto. Eu adoraria acreditar nisso, mas eu deixei de acreditar nessas coisas. A única mito que eu ainda acredito é o Saci, porque este é científico, né? As coisas desaparecem na minha frente. Então, a única explicação científica é o Saci. E a outra prova é a meia na secadora. Você põe duas, sai uma. Qual é o único ser interessado numa meia? É o Saci, né? O caipora tem 2 pés, a cuca tem 2 pés, Jesus tem 2 pés, o Saci tem 1, né? Então, eu digo que na minha crença só tem o Saci. É o que esconde a meia na lavadora. Hoje, gente, indo para uma parte prática, todos que estão aqui, que são estudantes, trabalhadores, profissionais, todos vivemos a síndrome do colher da Alice. Está tarde, precisamos fazer coisas. Não? Saímos de um feriado segunda-feira, estamos em plena semana, está tarde, precisamos fazer coisas, tem que sair daqui, tem que fazer outra coisa. É aquilo que define, segundo Giddens, a falta de unidade entre espaço e tempo hoje. Eu estou sempre em outro lugar. Estou sempre pensando no compromisso seguinte, onde eu estarei hoje à tarde? O que eu vou fazer logo em seguida? O quadro fundacional da modernidade, do Edvard Munch, é o grito, e não Leonardo da Vinci. É o homem desesperado, no fiord de Oslo, gritando, expressionismo, pintura norueguesa. Este é o quadro fundacional da modernidade. O tempo está passando, eu não tenho um tempo para relaxar. O tempo passando está envelhecendo tudo, eu tenho que aproveitar o máximo possível. Principalmente hoje, que eu sou obrigado a ser jovem até o fim. E como isso não é possível, essa tensão vai se acumulando. O padrão atual é que, graças à velocidade, as tarefas se sobrepuseram, de tal forma que qualquer pensamento estratégico é substituído por um espírito, um geist absolutamente gerencial momentâneo. Ao invés de pensar o passo seguinte, eu tenho que pensar o passo de agora. Resultado, como é que nós chegamos a este momento? Em primeiro lugar, porque no passado, quando esta cidade do Rio de Janeiro foi fundada, há 450 anos, havia um tempo agrário. O dado pelas estações, pela colheita. E este tempo não era controlado pelas pessoas. O ritmo das plantas é um ritmo lento que mostra que os camponeses têm outro comportamento diante do mundo. Mais paciente e mais mágico ao mesmo tempo. Este mundo foi transformado quando, na Baixa Idade Média, as cidades foram dominadas por grandes relógios que substituíram o tempo da natureza pelo tempo cronológico do mercador, como diz Jacques Le Goff. O tempo de Deus, Santo Agostinho, Dom, é substituído pelo tempo medido pelo ponteiro das horas, o primeiro a surgir, depois pelo ponteiro dos minutos. O tempo atual foi multiplicado com a técnica, a invenção da imprensa, que faz o salto do monge no seu scriptorium, demorando anos para copiar uma Bíblia, e Gutenberg produzindo uma Bíblia em poucos dias. O tempo se acelera porque a fibra ótica inventada por um indiano é o símbolo de uma técnica mais veloz do que eu posso. Vocês sabem que o teclado da máquina de escrever, os jovens anotam, depois o tio fala do que é isso. Era um aparelho, era uma impressora wireless, muito antigo o aparelho. O teclado de uma máquina de escrever, que a gente chama de teclado QWERTY, foi planejado para colocar as letras fortes em dedos fracos, como o A. A, S, D, F, G. Lembra? A. Isso está lá na quinta. Por quê? Porque se tivéssemos dedos fortes, as teclas, elas enroscariam. Então se fez uma estratégia para que a máquina atrasasse a mente, porque a máquina não acompanhava a velocidade da mente. Isso passou, isso não te pertence mais. Hoje todas as máquinas são mais rápidas do que a sua mente. A máquina errava, eu dizia que máquina estúpida, o computador erra e ele nos diz, você é burro,
Porque basta você apertar o controle certo, que eu funcionarei. Você é que não sabe. A técnica superou minha capacidade física e minha capacidade cognitiva. O tempo técnico é mais rápido do que o tempo humano. Eu não consigo acompanhá-lo e não adianta tentar. As máquinas são mais rápidas. E com isso, eu tenho uma novidade que eu vou ter que fazer mais coisa ao mesmo tempo, característica das biografias de todos vocês. Não há mais o espaço de ler jornal, acessar e-mails, tomar café e ver o computador. Tudo isso é feito ao mesmo tempo. Nós somos uma das gerações mais workaholics da história, porque o cérebro humano pode se dividir em várias atividades, mas ele continua com a mesma característica. A energia é a mesma. Logo, ao dividir em vários igarapés, em vários pequenos rios, ele vai diminuir a intensidade do foco em cada um. O cérebro humano pode fazer 4 coisas ao mesmo tempo. As mulheres fazem isso há muito tempo. Cuidam da comida, dos filhos, da casa, telefone. Os homens são um pouquinho mais mono, a mulher é mais estéril, né? Ela vai um pouquinho mais duplo. Mas o cérebro humano não pode se concentrar em todas as tarefas ao mesmo tempo. Não é biologicamente viável. Resultado, eu vou ter uma certa atenção nos e-mails, uma certa atenção no WhatsApp, uma certa atenção no jornal e uma certa atenção na comida. E vou perder o foco em cada um destes. Porém, eu tenho que aumentar as horas de trabalho, porque as tarefas vão surgindo. Os e-mails fazem sexo à noite, porque de manhã se multiplicam, vocês já viram? Eles copulam à noite, os WhatsApps copulam. Tem gente que manda mensagem às 3 da manhã, gente. Eu vou deitar meia-noite, eu acordo às 4 da manhã todos os dias, tem 35 mesmo. Mas quem fez isso, gente? Por que fez isso? Porque aumenta as horas de trabalho. Nunca dormimos tão pouco como em 2015. Nunca fomos para as férias tão tensos com as coisas que temos que fazer ao voltar. Nunca olhamos para o Fantástico no domingo à noite com tamanha depressão como neste momento. Vem vindo ela, a semana. Ela está chegando. E mais, ao ter tablets, celulares e todos os aparelhos, eu consegui o sonho do taylorismo do século XVIII e XIX, que apesar da taylorice ser uma teoria posterior, que é tornar o trabalhador em tempo integral. Ou seja, eu consegui uma linha de produção fordista que começa em Detroit e vem até a Tijuca. Eu consegui um trabalhador 100% envolvido no trabalho, mesmo em sábado, quando se manda mensagens para ele. Você já viu isso? Todos nós, como chefes e como funcionários. O resultado óbvio, complementando o que disse antes o Wagner, falando de até depressão, falta de foco, o cansaço fica maior, o sentido se esvazia. Porque é natural, usando a crítica que Chaplin faz num filme